Bom, o governo de São Paulo já anunciou a redução do ICMS da gasolina para 18%. A medida tenta segurar os preços nas bombas dos postos. E a gente conversa agora com o presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. A grande questão é saber, os postos já estão repassando ao contrário o preço para o consumidor, já estão reduzindo o preço para o consumidor nessa interminável discussão sobre os valores dos combustíveis. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a vocês todos e com certeza os postos vão repassar esse valor de queda do ICMS. O que existe é uma cadeia que é desconhecida do consumidor, na maioria, onde primeiro a gente tem que ter a baixa da Petrobras para as distribuidoras e das distribuidoras para os postos de gasolina. Isso não é de imediato. Aí alguém pode falar, e quando sobe? Não, quando sobe é de imediato sim. Elas aumentam no mesmo dia. Agora, quando é para baixar, elas vão rebaixando aos poucos. Ontem tivemos algumas que já deram um pequeno parte do desconto, da diminuição, diminuição de preço, e alguns postos já diminuíram um pouco os preços da gasolina também para o consumidor. Então, isso é uma sequência que vai vindo aos poucos, mas vai acontecer. O Sincopetro, só acrescentando, é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Agora, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, presidente. Eu queria saber exatamente uma explicação um pouco mais detalhada para leigos do porquê isso ocorre. Por que quando vem uma alta no combustível, imediatamente isso é repassado? Às vezes a gente ouve a notícia no rádio, na televisão, lê no jornal, corre para o posto de gasolina, já aumentou, não deu nem tempo de chegar até a esquina. E o contrário não, o contrário vai vindo gradativamente. Bom, Cristina, é fácil de tentar explicar, né? Você trabalha com pequenos estoques nos postos de gasolina, que são chamados nosso capital de giro, né? Então, você compra um produto, acresce um valor de margem sua de revenda e põe para o consumidor. Nós temos um pequeno capital de giro, não é grande, é para 2, 3 dias para atender o consumidor. Se eu, na hora que sobe, eu vender esse estoque a preço velho, eu não vou conseguir comprar o mesmo estoque com o preço novo. Então, eu não tenho como não segurar um pouco e repassar o meu estoque ao meu preço antigo ainda. Logo que eu recebo da minha companhia, com o preço novo, eu já começo a ter que passar. Não tem como fazer diferente. Ok? Quando abaixa, a conta é o inverso. A distribuidora, a companhia, ela não abaixa no mesmo dia com a mesma velocidade que foi para aumentar. Então, veja, ela baixa devagar e vai me passando isso devagar. Então, eu sou obrigado a esperar chegar um produto com o preço mais baixo para poder repassar para o consumidor. Porque senão eu também venderia o meu capital de giro mais barato e não teria dinheiro para comprar um novo capital de giro, que seriam os litros que estão no meu tanque. Isso é do comércio. Ninguém vende um produto tendo prejuízo. Quer dizer, se eu paguei mais caro, eu não tenho como vender tomando prejuízo, senão eu acabo com o meu capital de giro. Em terceiro lugar, uma coisa que pouco se está... Estamos conversando com o presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia, falando sobre a redução do imposto que já foi anunciado pelo governo de São Paulo. Outros estados devem seguir na mesma linha. E em instância a gente volta com a nossa entrevista, a gente continua falando e tratando sobre esse assunto importante para saber quando efetivamente os consumidores já vão sentir esse alívio no bolso. A gente volta em instantes. Adriana. A gente retoma o contato com o presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia. O senhor já vinha respondendo a pergunta da Cristina. Vou passar para o Ricardo Salles, que faz a próxima pergunta, mas se o senhor quiser complementar depois, fique à vontade. Salles. Bom dia, Gouveia. Toda essa discussão sobre a captura de valor, né, que foi o que você descreveu aqui, que a distribuidora acaba tendo um repasse mais lento para o posto, e o posto, obviamente, tem que acompanhar essa mesma cadência. Essa captura de valor pelas empresas de distribuição, ela não pode ser objeto de fiscalização ou até eventualmente de autuação por parte dos órgãos que controlam a lei de crimes de ordem econômica, ou eventualmente PROCON, ou a própria ANP. Quer dizer, não há nada que determine a imediata transferência dessa redução para o posto e assim sucessivamente? Olha, na grande realidade não se pode, porque o preço é livre.
né? Isso é uma política de mercado da distribuidora que o dono do posto tem que aceitar, porque ele não consegue comprar de outra maneira. Quer dizer, nós somos obrigados a comprar da mesma distribuidora, na maioria dos casos, okay? E nós temos que andar como ela faz. Ela demora para repassar, quando é para baixar, e quando é para subir, sobe no mesmo momento. Essa é uma condição de mercado que os postos têm que conviver. Agora, eu estava falando de uma coisa importante, que eu acho que faltou um pouquinho de atenção do governo, porque, veja, o preço alto significa muito mais imposto. Então, quando se vem para a televisão e você fala que vai perder a arrecadação, é uma arrecadação que não era real, porque os preços que estão nesse mercado não são os preços reais. É um preço super alto e o imposto vem junto. Quer dizer, quanto mais caro o produto, mais imposto você colhe. E, de repente, o governador vem e diz que vai perder dinheiro. Não, não vai. Ele vai deixar de receber um a mais que ele vinha recebendo, né? E outra coisa que eu gostaria de aproveitar, o valor de 0,48, eu escutei até falar 0,50, agora na abertura da entrevista, isso não existe. O número certo é 0,41. Essa é a diferença. Porque sabe por quê? Esqueceram que o álcool anidro-hidratado não tem essa carga de imposto de 18%, é 25%. Não era 13%, não, nem 18%, é 25% no hidratado, porque ele vai junto com a gasolina. Então, nós temos algumas coisas que tem que ser feita com mais técnica, e nós temos uma consultoria técnica para isso, que aponta que o número certo de baixa é 41 centavos, nem 48, nem muito menos 50. Então, essas coisas têm que se acomodando aos poucos, o consumidor realmente fica ávido do desconto, e com toda razão, porque esse preço que está aí realmente é para tirar o couro do consumidor e tirar o couro de quem usa produtos, né? Mas a gente teria que ter um pouquinho de sensatez e paciência, que não é no posto que se deve reclamar só, né? O posto vive de acordo com o mercado. E esse mercado não tem só o posto, o mercado tem a Petrobras, tem os importadores, tem as distribuidoras, tem os governos e tem o dono do posto, que está lá no fim da fila. Esse não mexe com preço. Isso eu garanto. O dono do posto não mexe com preço. O dono do posto mexe com margem de lucro. Ele define qual é a margem de lucro que ele tem que trabalhar. Em média, os postos estão trabalhando, isso está na ANP, por isso que eu posso falar, em média de 45 centavos, que é o lucro bruto num posto por litro de gasolina. Ele agrega esse valor e passa a vender o produto. É isso que ele faz. Ele não cria preços. Sim. O preço quem cria é a distribuidora. Sua pergunta agora, Felipe Pena. Bom dia, presidente. Na minha impressão, eu tenho que tanto o posto de gasolina como o consumidor me parece que são os elos mais fracos dessa corrente, nessa briga pelo preço. E um fator que me chama a atenção é que a gente está no quarto presidente da Petrobras, quarto presidente desse do governo Bolsonaro, e não houve a diminuição do preço em nenhum momento. Pelo contrário, o preço vem subindo e a gente sabe por quê, porque desde o governo Temer o preço é o PPI, a paridade internacional, que é o dólar, mais o preço do barril internacionalmente. Agora, faltando 90 dias para a eleição, haverá uma tentativa de não se aumentar o preço por motivos eleitorais. E eu temo, assim como muitos brasileiros, que, por exemplo, falte diesel nos postos de gasolina, como o senhor mesmo disse, os postos trabalham com um estoque bastante pequeno. E a minha pergunta é, como é que os senhores vão enfrentar essa possível falta de óleo diesel caso haja o represamento na alta dos preços do diesel? Infelizmente, nós vamos ficar com o tanque seco, porque nós não podemos fazer nada, né? Uma única coisa que eu acho que nenhum posto deve fazer é tentar vender cotas para caminhoneiro. Quer dizer, no máximo tantos litros, no máximo tantos litros. Não, a gente tem que vender o que o caminhoneiro precisa. Acabou. Paciência. Vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Veja, a gente não tem nada a mexer com essa parte que você perguntou. A gente vai vender todo o produto que for colocado no nosso tanque. O que eu acho que tem que ter, isso sim, é um controle muito grande das autoridades para que não haja nenhum tipo de abuso quando tiver o produto com pouco produto. Isso tem que ser acompanhado de perto pelas autoridades para que não se abuse de ninguém na falta de produto. E acho que quem fizer esse abuso, se é que vai acontecer, como já aconteceu no passado, tem que ser sim multado, penalizado e fortemente penalizado.
Porque a gente tem uma visão de sindicato. O sindicato é para ajudar o revendedor, não é para ensinar ele a fazer coisa errada. Então, eu estou deixando bem claro, se vier faltar produto óleo diesel e se vier dando deposto que abuse, o próprio sindicato vai denunciar, como sempre fez. Como fez na época que faltou gasolina, nós denunciamos muitos postos que já abusaram do preço. E se acontecer isso de novo, vamos fazer de novo. Agora, ver quanto à falta do produto, infelizmente, nós não temos o que fazer. Quer dizer, a gente vai vender o que receber. E eu acho que corremos um risco, sim. Eu vi essa notícia que vocês deram agora há pouco, quando uma conversa do Bolsonaro com o Putin. Eu acho que isso é uma coisa que, se acontecer, vai aliviar bem o nosso mercado, sabe? Porque o preço está exorbitante, sim, e com risco de falta ainda. Porque, veja uma coisa que a gente tem que falar claro, ninguém importa produto para vender mais barato. Não existe nenhuma empresa, comerciante, que compre caro para vender mais barato. Então, o que nós vamos ter de problema é o seguinte: a política do PPI que você citou, ela está mostrando que nós teríamos que aumentar o preço do diesel. Nós já estamos fazendo de tudo, já tirou PiscoFins, agora diminuiu o ICMS, quer dizer, nós vamos ter uma condição de tirar o que estava pendurado no produto, né? Tirou isso, não consegue, nem com isso consegue alcançar o preço internacional, nós poderíamos ter falta sim. Ok. Conversamos com o presidente do Sincompetro, José Alberto Paiva Gouveia. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado a vocês, até a próxima, esperamos com o produto no tanque. Obrigado. Tomara mesmo.